Você é o tipo de pessoa que tem medo de que os outros falem mal de você? Se você tem esse problema, se você está nessa situação, eu entendo que você está travado na vida. Muitas coisas que você quer fazer, muitos projetos que você deva ter em mente, não andam justamente porque você fica preocupado com a opinião alheia. E toda vez que nós fazemos isso, toda vez que nós entregamos as nossas ações, o nosso futuro, o nosso destino na mão dos outros ou na língua dos outros, a gente vai deixar realmente de entrar em ação e realizar aquilo que a gente deseja. E isso é muito comum na cabeça do brasileiro, porque ele tem esse medo, né? Ele tem esse medo de que os outros vão pensar dele, se ele faz alguma coisa, se ele comete um erro, ou se ele está numa situação problemática, financeira, se ele tem muitas dívidas. E isso faz com que a pessoa então comece a fazer um exercício imaginativo negativamente. A pessoa fica preocupada com o que o devedor dela vai pensar dela, e aí ela realmente cria uma espécie de neurose, não procura uma solução, não procura realmente resolver o problema. Na verdade, ela acaba criando um outro problema. Se a pessoa tinha já o problema financeiro, ela passa a ter dois problemas, porque ela vai ter o problema financeiro e vai ter também o problema emocional. E a gente sabe que quando a gente tem um problema emocional, fica muito difícil da gente poder buscar por soluções, fica muito difícil da gente encontrar uma solução para poder resolver isso. Então, o primeiro ponto é justamente a gente resolver os nossos problemas internos para poder resolver os problemas da vida. Seja um problema financeiro, seja um problema de relacionamento, um problema profissional. Então a gente precisa tratar das nossas emoções. E a melhor forma de fazer isso é justamente fazer um exercício imaginativo sobre o pior cenário que pode acontecer. Que é isso, Luiz? Pensar negativamente, fazer um exercício de pensamento negativo? Isso mesmo, porque quando a gente faz isso, a gente vai enxergar o pior que pode acontecer e a gente vai fazer isso não para se sentir mal, muito pelo contrário, você já se prepara emocionalmente, mentalmente sobre aquela situação e aí você começa a trabalhar a partir daquele ponto. E quando você faz isso, você busca encontrar a sua própria voz, você vai realmente buscar por recursos, você vai enxergar aquilo que você pode de fato fazer. Todos os dispositivos, todos os recursos que estão disponíveis para você vão surgir e aí a partir disso você vai começar a trabalhar. Então, a gente vê muitas pessoas criando uma espécie de utopia emocional, onde elas começam a criar essas imaginações positivistas ou de pensamentos positivos, acreditando que tudo vai dar certo sem que elas façam nada. A lei da atração, de certo modo, ela se enquadra dentro desse tipo de pensamento e aí a pessoa não consegue se desenvolver, ela não consegue encontrar soluções e ela fica travada. E aí junta o medo de que os outros vão falar dela, de que os outros vão falar mal dela. E se você tem esse medo, eu imagino que você está numa situação muito difícil. Por quê? Porque toda vez que você tenta fazer alguma coisa, toda vez que você pensa num plano de ação, num plano de execução, você se trava. Por quê? Porque você fica se imaginando, né? Você fica pensando o que a outra pessoa vai pensar de você. Talvez os seus familiares, talvez se você tem a ideia de começar um novo projeto, se você tem, principalmente nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Uma situação muito difícil financeiramente para a maior parte dos brasileiros, pessoas perdendo o emprego, pessoas fechando seus negócios. Então, nesse momento, a gente precisa pensar rapidamente, a gente precisa pensar e executar rapidamente. Por quê? Porque o tempo é curto, a gente precisa trazer uma solução rápida. Então, nesse ponto, você precisa agir sempre, sem que você permita este medo, sem que você permita que o medo que você tem do que as outras pessoas vão pensar de você afete as suas ações. Isso é muito comum na cabeça do brasileiro, diferente de outras nações, diferente de outras culturas que buscam uma solução prática para poder resolver os seus problemas. Então, nesse momento, nós precisamos ser práticos e deixar toda a situação psicológica de medo de lado. Por quê? Porque a maioria dos medos que nós temos são criações da nossa própria cabeça. São situações que a gente fica imaginando
que vão acontecer, situações que geralmente não acontecem, e por mais que você imagine você se vendo como um mendigo, eu tenho certeza que essa situação dificilmente vai acontecer. Não que ela vá acontecer, mas ela pode acontecer. Mas até que ela não aconteça, você vai fazer alguma coisa. E eu sei que isso pode chocar muitas pessoas, mas isso faz parte de um exercício dentro eu esqueci o nome do conceito estoico, já eu lembro o nome do conceito, né, que você faz esse exercício imaginativo do pior cenário possível, né? Você faz isso e aí você acaba realmente se preparando emocionalmente, mentalmente, para que você lide com aquela situação. Mas o melhor de tudo é que quando você faz esse exercício, você percebe que você não está nele ainda, que você não está naquela situação que você imaginou. Ela é apenas uma possibilidade. E justamente vem aí a força do exercício. Quando você faz ele, você faz essa preparação e obviamente você não vai fazer esse exercício só no sentido de você se imaginar pobre, mas também de você trabalhar os seus medos, de você realmente fazer com que os seus medos sejam trabalhados e aí você consegue então buscar uma força para poder superá-los. Por quê? Porque uma vez que você se imagina neles, você já sabe o cenário, qual que vai ser o cenário. Então, se o medo de que as pessoas falem mal de você é um dos seus medos, você pode fazer esse exercício durante 10 minutos diariamente, durante 2 ou 3 semanas, imaginando aquela situação, para que você possa ganhar essa força. E aí você vai encontrar a sua própria voz e você não vai ter medo de que os outros falem mal de você. Você vai simplesmente agir, você vai trabalhar nesse sentido e você vai tocar a sua vida. E é disso que se trata e é disso que nós precisamos realmente entender toda essa situação para que a gente possa então seguir com a nossa vida. E eu tenho certeza que em várias situações da sua vida você agiu sem que você permitisse esse medo. Você começou a fazer alguma coisa, seja um curso que você fez, seja um projeto que você trabalhou, seja uma ação que você tomou, que você simplesmente fez essa decisão por você mesmo. E aí você conseguiu alcançar um bom resultado. Na minha vida aconteceu a mesma coisa. Existem familiares, pessoas muito próximas a mim, que não me incentivaram nos meus projetos, que não me incentivaram a ser um empreendedor no final das contas. Eu tive que vencer esse medo e graças a Deus eu não tive esse medo, eu simplesmente sempre tive uma mentalidade mais, digamos assim, anarquista, né? Uma mentalidade mais rebelde, no sentido de agir e não se preocupar tanto com o que os outros vão pensar de mim. E eu não sei se você já percebeu, mas é dessa maneira que eu ajo aqui no canal. Eu não tenho medo nenhum de críticas, eu não tenho medo nenhum de perder inscritos, de tomar dislikes, porque isso não me afeta. Isso não me afeta em nada. Muito pelo contrário, quando as pessoas dão dislike, quando as pessoas comentam, mesmo expressando as suas opiniões de forma diferente da minha, e elas têm todo o direito de fazer isso, elas têm todo o direito de dar dislike, de se desinscrever do canal, mas o fato é que eu estou preocupado, estou alinhado em trazer a verdade, em trazer algo que vai realmente fazer uma diferença na vida das pessoas. E às vezes as pessoas, elas têm essa dificuldade de encarar a verdade. Por quê? Porque a verdade, ela exige de nós que nós tenhamos uma força para poder sustentá-la, né? Então, as pessoas que temem a verdade, as pessoas que preferem viver dentro de suas próprias bolhas, elas sempre vão ter essa dificuldade e elas sempre vão buscar esse alívio emocional, seja através de um conteúdo mais fantasioso, um conteúdo que vai fazer com que elas se sintam bem no final das contas, mas que não vão trazer a sustentação necessária para que elas possam continuar na vida delas, continuar com seus projetos, continuar a viver de fato. Então isso é extremamente importante, a gente precisa entender isso e seguir em frente. Tá? Então se você tem esse medo, eu convido você a fazer esse exercício para que você possa de fato, lembrei do nome do exercício, é Premeditatio Malorum. Premeditatio Malorum. É quando você faz essa visualização negativa dos seus medos, para que você possa então ganhar essa força e assim você seguir em frente.
E isso vai completamente na contramão do pensamento positivo, onde a gente fica aguardando algo positivo acontecer no futuro, né? Então as pessoas baseiam as suas ações em otimismo e negativismo, né? Otimismo e pessimismo. Então essas duas forças, no mundo concreto, elas não têm a menor importância, porque o que vai ter importância de fato são os resultados que a gente vai gerar no mundo físico. E as pessoas que geram resultados, elas não se importam com os seus próprios sentimentos, elas estão muito mais ligadas às suas ações. E é disso que se trata, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente precisa se preocupar em gerar resultado e não se sentir simplesmente bem ou mal. Isso não tem a menor importância. Tá? Você pode passar o seu dia com esse sentimento, né? Você pode passar o seu dia estando feliz, extremamente feliz, otimista ou pessimista. Então isso não vai fazer a menor diferença. O que importa é o que você vai entregar. Né? E quando você for entregar, você vai colocar todo o seu foco, você vai trazer toda a sua produtividade para que você possa entregar o melhor. Então, isso vai fazer sim muita diferença na sua vida, vai fazer diferença em vários cenários que nós viermos a enfrentar, porque as pessoas que geram resultados, elas vão ser notadas, elas vão ser evidenciadas. Então, se você é um empreendedor que tem esse olhar, você terá sim o seu benefício em agir assim. Se você for um funcionário, né, que trabalha numa empresa, é óbvio que as pessoas, seus superiores, vão olhar para você e vão perceber em você a sua entrega, o seu valor. E aí isso vai pesar nos momentos de decisão em que eles tiverem que deixar as pessoas que geram resultados e aquelas pessoas que não geram resultados. Então, aquela frase que diz que os mornos serão vomitados, ela é muito real. Então isso faz todo sentido no momento em que você realmente deixar de lado esse medo de que os outros vão falar de você. Isso se alinha, né? Isso faz muito sentido, isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Então, essa foi a mensagem de hoje, espero que ela tenha feito diferença para você. Peço a você que deixe aqui abaixo o seu comentário, se você concorda ou discorda com essas colocações, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!